aione, que pode significar, dependendo do contexto, era, época, tempo. Nesse caso, aion traduz por era e pode ser entendido como pensamento que predomina numa época. Paulo fala do diabo como Deus desse século, referindo-se à ação entorpecente do pecado que obstrui os entendimentos dos incrédulos, impossibilitando-os de captar o conteúdo do Evangelho. A mensagem estava obscura porque não podiam ver a luz, a sua luz. Os que rejeitam o Evangelho põem-se sob o poder das trevas, que os impede de conhecer o Senhor Jesus Cristo. Então Paulo não está aí dizendo que Satanás é o Deus desse século, dizendo que existem dois deuses, o Deus verdadeiro e Satanás como Deus também. Não está fazendo aí como tem aquela figura, né, dos chineses, né, da nova era, e tal, colocando aí o círculo dividido em dois, dizendo que o poder das trevas é igual ao da luz. Isso é heresia, isso é um pecado tremendo. Não existe poder maior do que o de Deus, não existe domínio maior do que o de Deus. Deus criou todas as coisas, Deus é Senhor de tudo e de todos. Ele que comanda tudo, está no controle de tudo. Não existe poder como o de Deus, nem semelhante ao poder de Deus. Então, Paulo está dizendo que Satanás é Deus e existe o Deus que nós adoramos e servimos e que os dois têm o mesmo poder. Não. Ele está dizendo que Satanás, devido aos homens viverem no pecado, ele tem um domínio sobre eles, sobre suas mentes, sobre suas vontades, porque eles não desejam conhecer a luz, então permanecem nas trevas, o reino de Satanás, o reino da escuridão para a luz do Evangelho. Então isso impede, o pecado impede as pessoas de chegarem a Deus. Número 11 aí, dentro do segundo ponto, Paulo expõe a fragilidade dos vasos de barro. Por que Paulo usa a metáfora do vaso de barro? Então Paulo extasia-se diante do contraste entre o glorioso Evangelho e a indignidade e fragilidade de seus proclamadores. Em vez de a mensagem de salvação ser revelada mediante uma demonstração sobrenatural, a glória do Evangelho é manifesta através de homens frágeis e vasos de barro. Deus tem poder sobre o barro e sobre os vasos. Ele é o oleiro. Por isso Paulo sente-se fraco fisicamente, mas o Senhor toma-lhe a fraqueza, tornando-o capaz de revelar a glória do Evangelho aos judeus e gentios. É uma coisa maravilhosa isso. Paulo, olhando para si e para os pregadores, ele vê que são frágeis, né? Deus poderia ter mandado aí anjos, né, gloriosos, mensageiros aí, poderosos, para pregar o Evangelho. E a Bíblia até diz que os anjos intentaram para isso. Mas não, Deus usa vasos frágeis. Se fossem anjos poderosos, nós acabaríamos aí olhando para os anjos e achando que eles eram deuses, glorificando os anjos, beijando a mão dos anjos, né? Mas não, Deus usa vasos aí frágeis, vasos de barro, porque o poder é de Deus e não nosso. Então somos humanos, fracos, frágeis, indignos de pregar o Evangelho. Mas Deus nos usa. E até Paulo diz que isso confunde os sábios, os entendidos. Agora devemos saber sempre que quem tem poder sobre o vaso é Deus. Ele está no controle. Ele é o oleiro, ele faz o vaso, ele pode quebrar o vaso, pode fazer de novo, ele pode fazer uma asa no vaso, ele pode fazer um bico no vaso, ele pode fazer o que ele quiser. Ele é o dono do vaso. O vaso nunca vai poder dizer: por que o Senhor me fez assim? Número 12. Como são os paradoxos dos sofrimentos na vida de Paulo? Segundo os versículos 8 e 9, então existem aí os contrastes, estes que são apresentados por Paulo para exemplificar suas experiências. Então os sofrimentos foram terríveis, entretanto não chegaram a batê-lo. No versículo 10, Paulo fez uma descrição dessas experiências, identificando-as com a morte de Jesus, um sentimento que participava nos sofrimentos do Filho de Deus. Contudo, o mesmo poder que ressuscitou a Jesus é o que produziu vida no corpo mortal de Paulo. Então Paulo falando sobre contrastes, coisas contrárias. Ele fraco, o Evangelho, o poder de Deus forte. Então ele diz aí que passava por grandes sofrimentos, mas esses sofrimentos não chegavam a destruí-lo, a abatê-lo totalmente. Pelo contrário, animava mais ainda.
Aqueles que pregam o Evangelho são perseguidos, pode notar, quanto mais perseguição, mais a pessoa anima a pregar. E é assim que funciona. E ele diz, olha, esses sofrimentos que eu passei me identificam com os sofrimentos que Jesus passou. E ele chega à conclusão que o mesmo poder que ressuscitou Jesus é que ainda o mantinha vivo. Número 13. Como eu sofri pela igreja segundo Paulo? Então, no sofrimento físico de Paulo, Deus o aperfeiçoou, produzindo no apóstolo um senso de total dependência. Se por um lado os sofrimentos experimentados por Paulo fizeram-no chegar bem próximo da morte física, por outro serviram para beneficiar a igreja de Cristo. Paulo não tinha dificuldades em enfrentar a morte por amor à igreja, de maneira que em nós opera a morte, mas em vós a vida. Então, quanto mais Paulo passava por problemas, mais ele ficava dependente de Deus para a solução desses problemas. Então, isso servia para ele se aproximar cada dia mais de Deus, ficar mais íntimo de Deus. E quanto mais ele sofria, mais benefício trazia à igreja. Quanto mais ele se esforçava, quanto mais era perseguido, mais almas ele ganhava, mais igrejas eram abertas. Então, o que era contrário para Paulo era bom para a igreja, para a obra de Deus. Parte número 3. Paulo fala da glorificação final desses vasos de barro. Como é o poder que transformará os vasos de barro? Então, os versículos 13 e 14 indicam que o fato de crer e anunciar baseia-se na verdade de que, assim como Jesus ressuscitou, os crentes também um dia ressuscitarão. Seus corpos transitórios e corruptíveis serão transformados em corpos gloriosos. Assim como Jesus possuiu, enquanto estava na terra, um vaso de barro como nós, um corpo humano, e ele ressuscitou, tem agora um corpo glorioso, nós também devemos crer. E o dia que Jesus vier nos arrebatar, nesse dia nossos corpos serão transformados em corpos celestes. Número 15. Quando falamos de vaso de barro, a que estamos nos referindo? Então, a fragilidade e a pequenez de nossos corpos ilustrados pelo apóstolo Paulo. Número 16. Enquanto temos vida física, Deus dignifica-nos a sermos guardiões de um valiosíssimo tesouro. Qual é? Mas Deus nos concede a oportunidade de pregar o Evangelho. Número 17. Qual a esperança que dominava o coração de Paulo? E que não se restringe somente a ele, mas abrange todos os crentes em Cristo. Então, a glorificação do corpo mortal. Número 18. Qual era a esperança capaz de superar o sofrimento segundo Paulo? Então, Paulo reitera no versículo 15 que todo o sofrimento experimentado por ele era por amor aos coríntios. Sua fraqueza física manifestaria o poder do Espírito Santo a fim de que a obra de Deus fosse realizada por meio dele. Ainda que tenha enfrentado a morte muitas vezes, o coração do apóstolo não desfaleceu. Paulo diz que exteriormente nossos corpos físicos se desgastam, mas a esperança da ressurreição garante a vida eterna. Paulo sentia a fraqueza física, mas ao mesmo tempo sentia o fortalecimento espiritual. Então, quanto mais longe da terra você vai ficando, vai envelhecendo, vai se aproximando cada dia mais da morte, mais próximo vai ficando da glória, mais próximo vai ficando de ir embora para o céu. O que queria de fato realçar Paulo quando menciona no versículo 17 o peso da sua aflição como leve e momentâneo? Então, o peso da glória que Deus tem reservado aos fiéis. Número 20. Quais as causas que sustentaram Paulo em meio aos sofrimentos durante seu ministério? Então, o amor à obra, a confiança na ressurreição e o gozo eterno. Conclusão, complete. Nesta lição aprendemos então a enxergar nossos corpos como frágeis, vasos de barro. Todavia, em sua fragilidade, guarda um tesouro incomparável, o conhecimento do Evangelho. Portanto, compartilhe esse tesouro com aqueles que ainda não o possuem. Então, Deus nos chamou e nos deu um tesouro maravilhoso. O Espírito Santo que mora em nós, o conhecimento do Evangelho, da salvação através de Jesus Cristo e essa certeza de salvação. Então devemos transmitir esse Evangelho aos outros para que eles tenham a mesma coisa que nós temos. Vamos agora orar juntos. Aceite agora Jesus como Senhor e Salvador da sua vida. Comece uma vida nova com Deus a partir de hoje. E você também será um instrumento de Deus nessa grande obra. Pai, em nome de Jesus, te apresentamos essas vidas agora. Ore yasla awetiach kai shvite fachanamate. Ore jadare gustedi contai-me força aí. Ó Deus, ajuda essas pessoas, Senhor, a entender a Tua palavra.
Dá a eles agora a salvação, dá a eles o perdão. Demonstra a eles, Senhor, a Tua graça, o Teu poder, a Tua misericórdia. Pai, aqueles que estão enfermos, em nome de Jesus, leva agora, Senhor, a Tua cura a eles agora. Ó, Senhor, que a Tua presença poderosa esteja sobre eles agora, que a unção do Espírito Santo os cubra agora, e eles sejam curados de toda enfermidade, de todas as doenças, em nome de Jesus, que todo mal saia dessas vidas, e o poder de Deus opere, trazendo cura, trazendo libertação, trazendo salvação, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus.